Boa noite, meus queridos amigos do Master Juris. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Cunha, eu vou ser o professor de português de vocês pela próxima hora de diversão. Olha só, pessoal, qual é o nosso objetivo aqui? Eu não vou pegar um tópico da gramática. Eu simplesmente fiz uma seleção de questões de tópicos gramaticais que aparecem pra caramba em provas de concursos, principalmente as direcionadas para tribunais. Afinal de contas, nós estamos no empurrão para tribunais, né? E esses tópicos gramaticais, de alguma forma, vão ser cobrados de vocês. Que tópicos gramaticais são esses? Que eu coloquei aqui, a correlação verbal. Se isso não faz muito sentido para você, eu prometo que a partir de vários exemplos e de 2 ou 3 exercícios que eu selecionei, a gente vai entender perfeitamente isso. 2, a gente vai falar de transposição de voz ativa para voz passiva e vice-versa, da voz passiva para voz ativa. Se isso também não faz muito sentido, anota aí, é algo que cai pra caramba. 3, nós vamos falar de concordância verbal. Regra geral de concordância verbal, o verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito, salvo algumas exceções. E, infelizmente, tanto a regra geral quanto as exceções aparecem em provas de concurso. 4, utilização do acento grave indicativo do fenômeno da crase, enfim, muito mais. A diversão é garantida a partir de 10 questões em 1 hora. Vamos tentar preparar vocês demais para o concurso. E é claro que você vai perceber, de repente, que tem algumas lacunas na sua formação. E é justamente isso que a gente quer, com essas aulas de exercícios gratuitas, garantir a vocês. Que vocês percebam o que está faltando e busquem preencher essas lacunas. Tem conteúdo livre na internet, tem conteúdo bom pra caramba no Master Juris. Não sei se vocês viram, ainda tem uma promoção que só vai até dia 6, se eu não me engano. Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4? É. Então, só mais 2 dias, 12 de R$ 69,90 no plano anual do Master Juris. É ilimitado, é que nem o Netflix. Você paga uma vez e pode assistir pro resto da vida quantas mil vezes você quiser a cada aula. Tem aula de português, tem curso de português comigo, diversão garantida. Vamos lá? Feitas as apresentações, pessoal, Kleber, eu posso começar? Eu vou mostrar os slides. Olha, eu fiz questão de selecionar questões que sempre tem textos, mas eu escolhi justamente porque não era necessário ler os textos. Como a aula é só de 1 hora, ficar lendo os textos vai acabar enrolando demais. Vamos direto ao que interessa? Então, ó, vou colocar aqui, vocês não estão mais me vendo, né? Estão só vendo, é isso, né? Então, não estão me vendo, estão vendo só o texto. É o texto Revolução, do Luiz Fernando Veríssimo. É claro que eu adoraria ler, inclusive é um texto bem legal de ser lido, tá? E aí vem a questão propriamente dita, tá? Assim, olha, atente para as seguintes construções. Aí vem construção 1 em romanos, construção 2 em romanos, construção 3 em romanos. Prometo que depois eu leio. Aí vai lá, depois do item 3, tem o enunciado da questão. A correlação entre tempos e modos verbais está plenamente respeitada apenas em... Opa, volta para cá. Correlação verbal. E ele ainda é mais específico, tá? A correlação entre tempos e modos verbais. Gente, tem gente que gosta de olhar uma tabelinha e decorar essa tabelinha. Como eu imagino que vocês, sendo nativos de língua portuguesa, imagino que a grande maioria é nativa de língua portuguesa, e vocês, tendo o mínimo de inteligência linguística para saber quais são as melhores construções na linguagem escrita, eu não vou colocar uma tabelinha para vocês decorarem. Eu vou perguntar para vocês como é que se completam essas 4 lacunas aqui. Depois eu vou para a questão. Então vamos lá? Até para você entender o que é essa tal de correlação verbal. Olha, se eu fosse rico, vírgula, pontinho mundo. Eu quero que você complete isso aqui para mim com o verbo viajar. Se eu fosse rico, viajar o mundo. Qual seria a correta forma verbal do verbo viajar? Como eu não estou numa turma presencial, como eu estou falando com a câmera, eu mesmo vou responder. É um momento meio esquizofrênico, né? Se eu fosse rico, vírgula, a forma correta seria viajaria o mundo. Eu não sei se você fez isso partindo da premissa que você respondeu comigo, eu não sei se você fez isso intuitivamente ou se você sabia exatamente o que estava acontecendo aqui, mas eu vou dizer para você o que acontece. Olha só. Aqui a forma verbal fosse, do verbo ser, na forma fosse, ele é do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Aí, galera, olha só, uma coisa muito importante, tá?
Esse é o momento que você, se isso não é claro para você, como é que eu sei que isso é pretérito imperfeito modo subjuntivo? Quais são os tempos de modo subjuntivo? Peraí, tem um presente subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo, futuro subjuntivo, tem mais algum outro? Como é que eu faço imperativo afirmativo, imperativo negativo? Se essas coisas não são claras para você, anote em algum lugar. Preciso estudar tempos e modos verbais, porque isso aqui seriam dívidas necessárias para você entender a correlação verbal. Hoje eu não posso ficar te ensinando a conjugar verbo. Você vai ter que confiar em mim e se você não sabe, vai estudar depois. Tá no pretérito imperfeito do subjuntivo. Viajaria é o futuro do pretérito do modo indicativo. Por que isso aqui importa pra gente? Vou botar a terceira cor do pilô. Pessoal, isso aqui é o que caracteriza uma hipótese. O que é uma hipótese? Quando eu construo uma relação condicional, se eu fosse rico, o que eu faria se eu fosse rico? Poderia comprar uma Ferrari, poderia, sei lá, viver num barco, poderia viajar o mundo. São possibilidades dentro de uma hipótese que eu construí aqui pela correlação entre dois tempos verbais. O pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do pretérito indicativo, ok? Veja, pretérito e pretérito. Olha aqui embaixo. Pessoal, olha como muda. Se eu for rico, pontinho mundo. Aqui o for já está numa outra forma. O for, ele está no futuro também do subjuntivo. E aí, pessoal, o que eu vou utilizar aqui? Quando eu tiver um no futuro, eu também vou colocar aqui o futuro. Se eu for rico, viajarei o mundo. Não faria sentido, se eu for rico, viajaria o mundo, né? Se eu fosse, viajaria. Se eu for um dia, viajarei. Isso aqui é o futuro do presente. Ok? Beleza? Tranquilo? Essa é a correlação verbal. É sempre isso que vai acontecer? Quase sempre. Já já a gente vai ver as opções, mas olha essa terceira. Eu fiz uma pequena mudança. Se eu for rico, igualzinho aqui em cima, ou seja, se for também futuro do subjuntivo. Só que aqui eu não tenho certeza. Aqui eu coloquei uma palavra que dá ideia de dúvida. Se eu for rico, talvez eu viaje o mundo. E aí, pessoal, o que eu utilizei? O presente, de novo, só que agora o presente do subjuntivo, porque dá ideia de dúvida, tá? Por que eu estou falando isso tudo? Então, olha, as correlações são pretérito imperfeito, futuro do pretérito, futuro do subjuntivo, futuro do presente. Ainda existe uma terceira possibilidade de que você use o futuro do subjuntivo e usa o presente do subjuntivo se você tiver a ideia de dúvida. Como eu falei, tem gente que gosta da tabelinha. Eu prefiro fazer isso intuitivamente, percebendo que certas construções não se correlacionam. Dá uma olhadinha agora, eu já venho para cá, tá? Mas dá uma olhadinha agora nas nossas opções. 1. Haveria ainda mais hipocrisia nas relações entre o homem e a mulher americanos caso não venham a se organizar os atuais protestos contra o assédio sexual. Galera, esse item 1 está certo ou está errado do ponto de vista do respeito à correlação entre os modos verbais? Vamos voltar? Haveria ainda mais hipocrisia? Não, vai ter que voltar para mim, isso. Eu ainda estou me entendendo com o negócio, tá, pessoal? Haveria ainda mais hipocrisia nas relações entre o homem e a mulher caso não venham a se organizar, caso não viessem a se organizar os atuais protestos contra o assédio sexual. Viajaria fosse, haveria viessem. Então, a plenamente respeitada no item 1, a construção? Não. A correlação é mal feita. Olha o item número 2. Não fossem as iniciativas das mulheres americanas, que não hesitam em processar os respeitadores machistas, não se demoveriam práticas detestáveis de discriminação e desrespeito. Volta para mim. Olha como agora a correlação funcionou. Não fossem as iniciativas das mulheres americanas, vírgula. Aí tem todo um trecho, aí pula o trecho entre vírgulas. Não se demoveriam práticas detestáveis. Então, no item 2 existe essa correlação, no item 2 está perfeita a correlação verbal. Entenderam? Tranquilo? E a terceira, calma, já vou ler a terceira, mas a terceira é essa aqui, olha. Sendo rico, vírgula,
é natural, de novo, verbo viajar. Sendo rico, vírgula, é natural que eu... Aí você vai ver, olha, eu coloquei o que? É natural que eu viaje o mundo. Muita gente poderia perguntar, poxa, Rafael, mas esse sendo aqui está em que tempo e modo verbal? É porque ele está no gerúndio, mas aí eu não sei se você vai lembrar, existem as famosas orações reduzidas de gerúndio, lembra disso? Oração subordinada substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo, reduzida de particípio, reduzida de gerúndio. Nossa, matéria chata pra caramba, né? Vem pra cá. O que você precisa entender aqui é, sendo rico, seria equivalente, uma das possibilidades de equivalente seria, já que eu sou rico, o que eu fiz? Eu peguei uma forma reduzida de gerúndio e aqui eu desenvolvi. Já que eu sou rico, vírgula, é natural que eu viaje o mundo. E aqui, olha, eu tenho um presente do indicativo e o presente subjuntivo falando. É a mesma coisa voltando para a questão. Olha o item 3. Havendo ameaça de um processo, sendo rico, ou seja, havendo ameaça de um processo, é natural que os homens americanos passem a cautelar-se quanto às atitudes que venham a tomar em suas relações com as mulheres. Volta para mim. Havendo ameaça, é natural que os homens passem a cautelar-se. Sendo rico, é natural que eu viaje. Tá vendo como a correlação foi mantida? Se houver essa correlação, o item 3 também está respeitado. E por isso nossa resposta vai ser, a nossa resposta certa vai ser a letra E. Eu já ia brincar com E de escola, mas E de escola é exatamente isso. Era o I de escola da nossa inesquecível Carla Pérez. Tudo bem? Vocês entenderam? Se vocês entenderam, pessoal, o item número 2, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu não lembro agora de cabeça se todos os itens falam da mesma coisa, mas é mais ou menos por aí. Olha só como vai ficar bem mais fácil fazer. Eu gosto sempre de pegar duas questões com o mesmo tipo de conteúdo para você ver, que isso cai pra caramba, e 2, uma vez entendido o tópico, aqui no caso as correlações verbais, é você aplicar mais do mesmo. Claro que sempre há algumas variações, mas a gente vê caso a caso. O que interessa é que agora eu garanto, você tem 80% a mais de chances de acertar a questão. Vamos lá? A adequada correlação entre os tempos e modos verbais presentes na seguinte frase. Olha, são 5 opções, ele está dizendo que em uma opção está certo. Em 4, a estrutura, a construção está errada, ou pelo menos não está adequada essa correlação. Vamos ver? Letra A. A responsabilidade pelos defeitos do mundo só seria nossa caso já não estivessem prontos os elementos que constituem essa imensa infraestrutura a qual todos estamos submetidos. Muita gente, pessoal, fica incomodada com essas estruturas muito grandes, mas no fundo é igual o que eu coloquei aqui no quadro, bem pequenininho. Olha, a responsabilidade pelos defeitos do mundo só seria nossa, viajaria, caso já não estivessem prontos. Olha como tem futuro do pretérito imperfeito subjuntivo. Tá vendo como a correlação faz sentido? Se você me perguntar, ué, então a resposta é a letra A resposta é a letra A. Calma. Eu estou te dizendo já qual é a resposta para você não ficar procurando pelo em ovo. Eu estou te dizendo que a resposta é a letra A e que ali a correlação está certa. Qual é a nossa missão agora? Letras B, C, D de dado e E. Vocês têm que me dizer por que a correlação verbal não está sendo respeitada. Por que está errado aquilo ali do ponto de vista da gramática normativa culta brasileira? Vamos para a letra B? Letra B diz: nenhum de nós terá qualquer responsabilidade na injusta distribuição dos males e benefícios do mundo, a menos que algum de nós caberia tomada de todas as decisões. Nossa, isso aí até soa meio estranho, né, pessoal? Nenhum de nós terá, a menos que algum de nós caberia, não. Nenhum de nós terá responsabilidade, a menos que algum de nós caiba alguma coisa. Então aí foi mal feita a construção, nem pensar. Letra C, volta. Provavelmente o mundo natural apresentaria, olha aí de novo futuro pretérito, apresentaria ainda mais falhas se viermos a tomar as decisões? Não! Provavelmente o mundo natural apresentaria ainda mais falhas se viéssemos a tomar as decisões que implicassem uma profunda alteração. Então, apresentaria futuro do pretérito, viéssemos pretérito perfeito subjuntivo. Quase todos os casos são esse primeiro aqui, mas existem outras possibilidades. A letra C também não
não vê a correlação verbal. D. Quem ousará remanejar os ventos e suprimir correntes marítimas se tais poderes estivessem à disposição? Vamos ler de novo? Quem ousará remanejar? Ousará, futuro presente. Se tais poderes estivessem no pretérito? Não. Se tais poderes estiverem à disposição. Logo, a letra D também está errada, não há correlação verbal. E a letra E? Na opinião do autor do texto, o síndico ideal seria aquele cujos serviços sequer se notassem, pois ele manteria com discrição sua eficiência e sua dedicação ao trabalho. Na opinião do autor do texto, o síndico ideal seria aquele, pois ele manteria com discrição sua eficiência. Deu para entender? Então não há correlação verbal, a letra E também está errada, por isso nossa resposta, como eu tinha colocado para vocês, estou tirando uma canseira aí, né, Kleber? É a letra A. Eu estou acostumado a falar com as pessoas quando elas estão com material e eu não fico usando essas idas e voltas, mas rapidinho eu pego, eu prometo. Yasmina, você que está aqui, Yasmin, vem cá para dar oi pro pessoal. Não, Yasmin, vem cá, isso aqui é um curso família, todo mundo se dá bem, todo mundo conversa, todo mundo é amigo. Eu não estou vendo as pessoas falando, gente, essa é Yasmin, nossa grande advogada que dá várias monitorias quinta-feira, às quintas-feiras. Amanhã é quinta. 6 horas da tarde, né? Tarde e noite, 6 horas da tarde e noite. Ninguém sabe isso, mas não importa, né? Os americanos são bem mais práticos, é PM e pronto, a partir do meio-dia. Eu tô fazendo assim pra ficar um pouquinho mais alto. Não, e hoje ela não veio com salto, porque, afinal de contas, você não imaginava que ia aparecer, né, Yasmin? Você é queimada, Yasmin, tá trabalhando pra caramba, né? Tô gostando de ver. Eu vou dar aquela saidinha agora. Enfim, aqui rapidinho. é só pra vocês darem oi, amanhã ela tá aí, diversão garantida. Mas monitoria de quê? Monitoria de quê? Constitucional, administrativo e só. Eu entendo pra caramba dessas matérias, mas deve ser muito divertido, garanto a vocês. Tá bom? Beleza? Yasmina, dúvidas? Ainda não. Nada? Eles não falam muito, né? Eu tô acostumado com o pessoal do Descomplica. Não sei se vocês conhecem o Descomplica, que é ensino médio. Meu Deus, eles falam o tempo todo, eles não param. Até quando eles acham graça de algo, eles fazem questão de mostrar. Você ri dentro da sua casa, né? Pra você. Só que não, eles fazem questão de mostrar. Fica kkkkkkkk. Fala. Tem uma dúvida? Fala. A correlação verbal deverá ocorrer também entre verbos conjugados no modo indicativo somente? Sim. A correlação verbal pode acontecer entre verbos só no indicativo. É por acaso... Desculpe. É por acaso que acontece na letra E. Porque na letra E não há uma construção hipotética, não tem o se, o caso ou alguma coisa assim. Então é só mesmo no presente, no modo indicativo. O síndico ideal seria aquele, pois ele manteria com discrição. Seria futuro pretérito, futuro pretérito. Como ele começa com futuro pretérito, termina com futuro do presente, ferrou a correlação verbal, tá? Mas a resposta é sim. Existem várias possibilidades, mas disparada que mais cai em concursos é essa aqui, tá? O que mais? Posso continuar já? O próximo, peraí. O próximo tópico, pessoal, olha, venham pra cá. Kleber, tô aí, né? Pessoal, o próximo tópico é para falar da diferença entre voz ativa... Diferença não, tá? Transposição entre voz ativa e voz passiva. E o que eu preciso que vocês saibam desde já, tá? Em concursos, eles vão pedir 3 formas disso acontecer. Da voz ativa para a voz passiva, da voz passiva para a voz ativa e de voz passiva para voz passiva. E você fala, como assim? Calma. É porque existem duas formas de voz passiva. Existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vou repetir o que eu acabei de falar, tá? Existem 3 formas disso aparecer em concursos. Ou a banca pede para você pegar algo que está na voz passiva... Não, volta. Ou a banca pede para você pegar algo que está na voz ativa e passar para a voz passiva, normalmente é analítica. Ou ele pede para você tirar da voz passiva analítica, voltando para a voz ativa. Ou ele pede para você colocar da voz passiva analítica para sintética ou sintética para analítica. No final das contas são 4, né? São 4 possibilidades aí, porque aqui tem A, B, B, A. O que você tem que saber? Você tem que saber, num caso bobo como esse, com frases relativamente curtas, como é que faz essa transposição.
Se você entender as frases curtas, é só você pegar o mecanismo, o conceito que está ali e aplicar em frases mais longas, como as que aparecem no concurso, como as que vão aparecer na questão que está aí. De qualquer maneira, eu vou botar aqui uma frase boba qualquer, tá? Os índios povoavam a terra. Eu poderia ter colocado qualquer frase, eu poderia ter colocado Yasmin esqueceu o salto. Kleber gosta de açaí. Não, gosta de açaí não daria porque aí Kleber come açaí. Pronto. Bastaria colocar alguma coisa com um verbo transitivo direto e o seu complemento, que é o objeto direto, que já daria para utilizar como exemplo. Eu botei uma frase qualquer. Os índios povoavam a terra. Primeira pergunta. Essa frase está na voz ativa ou na voz passiva? Aí você tem que se lembrar do conceito. Quando é que eu tenho voz ativa? Quando o sujeito é agente da ação verbal. De forma bem simplista, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Quando é que a voz é passiva? De novo, quando o sujeito, é sempre o sujeito que manda, tá? O sujeito, ele não pratica, ele sofre a ação expressa pelo verbo. Por isso que o sujeito é paciente. Ok? Depois a gente fala sobre analítica e sintética. Então, olhem para cá. Quando eu coloco os índios povoavam a terra, a primeira coisa que você tem que se perguntar é qual o sujeito dessa oração? E o sujeito dessa oração, você olha para o verbo e pergunta quem povoavam a terra? Resposta, os índios. É o nosso sujeito. Aí a pergunta seguinte é, esse sujeito pratica ação ou sofre ação? Ah, são os índios, nesse momento eu me sinto como se estivesse na sétima série e você também. Ah, os índios estão praticando a ação de povoar a terra. Logo, o sujeito é agente. Se o sujeito é agente, essa frase está na voz ativa. O que uma banca pediria? Para você transpor da voz ativa para a voz passiva. Como é que eu faço isso? Gente, os índios, que é o nosso sujeito, é sempre em cruz, tá? Ele vem para cá. A terra, confia em mim, é objeto direto. Quem povoa alguma coisa. O verbo povoar é transitivo direto, a terra é objeto direto. Vem para cá, e o verbo vira uma locução verbal formada por um elemento a mais do que eu tenho aqui. Já eu explico melhor, tá? Então como é que vem? A terra, que estava lá no final como objeto direto, vem para cá como sujeito. A terra. Depois, o verbo vira uma locução verbal, ele era um só, uma forma verbal, agora vão ser duas, sempre uma formada pelo verbo ser. A terra era povoada. E o que acontece com o antigo sujeito? Ele não era um sujeito agente? Agora eu não estou na voz passiva? Ele vira o agente da passiva. Você já deve ter aprendido, ouvido falar disso em alguma análise sintática. Então, a terra era povoada pelos... Deixa eu botar aqui, porque fica mais fácil depois de marcar. Pelos índios, tá? Gente, essa frase está na voz ativa. Essa aqui é a transposição desta frase para a voz passiva analítica. Só para deixar claro, a terra aqui está sofrendo a ação, então o antigo objeto direto se transformou em sujeito paciente, por isso que a voz é passiva, era povoada, virou locução verbal, e pelos índios é o agente da passiva. Tudo bem? Uma pergunta que alguém poderia fazer é, e como é que ficaria essa frase aqui na voz passiva não analítica, e sim a voz passiva sintética? Aí você precisa lembrar que a voz passiva sintética, confia em mim, a voz passiva sintética é aquela que tem um pronome apassivador, que algumas pessoas vão chamar de partícula passivadora. Tá, não é uma partícula, não existe partícula, corpúsculo, algo assim, mas enfim, é um troço que é o pronome apassivador se. E aí a forma seria, povoava-se a terra. Não tem agente da passiva na voz passiva sintética, por isso que ela é menorzinha, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Então, essa aqui é uma transposição. O que eu queria só mostrar para vocês é uma coisa. Se eu fizesse uma pequena modificação na primeira, se eu dissesse assim, olha, os índios tinham povoado a terra. Pessoal, como é que eu faço a transposição disso aqui para a voz passiva? É a mesma coisa que lá em cima, tá? Em X, a terra vem para cá, os índios vão para lá,
e tinha um povoado, vai virar uma locução com um elemento a mais. Aqui eu não tinha um, aqui não viraram dois? Aqui eu tenho dois, aqui vão ser três, sempre um a mais. Então como é que ficaria? A terra tinha sido povoada pelos índios. Deu para entender? Só não escrevi tudo para não perder tanto tempo. Se você entender isso aqui, como se eu estivesse dando uma aula, claro que ficaria mais organizado e tal, você vai conseguir fazer as próximas duas questões. Na verdade, eu não lembro exatamente se está tudo aqui, mas eu acho que está tudo aqui. Alguma dúvida? Depois você dá um espacinho para tirar print. Claro, claro, não vou apagar não, tá? Vocês querem dar o print agora? É. Tá, dá o print agora, vai que eu resolvo apagar. Print! Meu quadro no giz fica muito mais bonito. Depois vocês dêem uma olhada no Descomplica, fica bem mais legal. Posso? Questão. Tem um texto aí, Heloísa Seixas, Semente da Memória. Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo corticeira que também é conhecido pelo nome de flor de coral. Árvore regular, ornamental da família das leguminosas. Eu não vou ler tudo não. Vai lá para o trecho da questão. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade de mulungus, no terceiro parágrafo. Na frase acima, alterando-se da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, a forma verbal resultante é... Pessoal, eu já dei print, né? Então eu posso apagar. Foi até bom ter dado print. Boa, Yasmina, você mandou muito bem, tá? Pessoal, olhem para cá. Ele está dizendo... Peraí, deixa eu só apagar. Ele está dizendo aqui, ó. A grandeza das manhãs... A grandeza... se media. Lembra que eu falei para vocês que a voz passiva analítica era formada pelo pronome passivador se? Se isso aqui é o que caracteriza a voz passiva sintética, como é que vai fazer a voz passiva analítica? A grandeza se media, a grandeza das manhãs era medida. Simplesmente isso, tá? E aí, se tem a resposta era medida? Tem. A nossa resposta, desculpa, põe lá. Era medida, é a nossa letra A e essa é a nossa resposta. Se você ficou um pouquinho na dúvida, olha a próxima questão. Sempre duas questões, tá? Tem mais um texto e aí vem. A transposição de uma frase na voz ativa para sua exata correspondente na voz passiva ocorre em aquela questão dos índios que eu falei para vocês, a frase dos índios. Gente, ele quer ver o que está na voz ativa e vai direto para a voz passiva. Vamos lá? Letra A. As mulheres passaram a reagir contra a prática do assédio sexual. Aí vem a transposição. A prática do assédio sexual passou a ser objeto de reação das mulheres. Gente, deixa eu tentar explicar isso para vocês. A única forma de você ver isso, disso ser visualizável para vocês é pegar o que está no início, colocar no final, pegar o que está no final, colocar no início, pegar o que é sujeito e virar agente passiva, pegar o objeto direto, transformar em sujeito e pegar o verbo que está lá e virar uma locução verbal associada a esse verbo. Se mudar muita coisa, provavelmente essa não é a nossa resposta. Aliás, volta lá na letra A. As mulheres passaram a reagir contra a prática do assédio sexual. As mulheres aí é sujeito agente. Passaram a reagir seria uma locução verbal e contra a prática do assédio sexual seria o complemento. Quando você tenta fazer a transposição, olha como muda. A prática do assédio sexual passou a ser objeto de reação das mulheres. Cara, botou a palavra objeto que não estava lá, mudou o verbo reagir, já transformou no substantivo reação, eu posso te garantir que isso não é uma transposição de voz ativa para voz passiva. Isso é uma reescritura da frase original do jeito que o cara bem entendeu. Portanto, não é nossa resposta. Tem que ser muito beabá, né? Tem o A, B e C elementos, C vem para frente, A vai para o final e o B ganha uma coisinha a mais. Se não for assim, tá errado. Olha a letra B. A reação das mulheres traduz a intensidade de sua revolta. A reação das mulheres será traduzida pela intensidade de sua revolta.
Gente, vocês perceberam o que foi feito aí? Sujeito da primeira frase, a reação das mulheres. Sujeito da segunda frase, a reação das mulheres. Se o sujeito é o mesmo, houve transposição? Se o sujeito é o mesmo, houve transposição? Não. Só vai haver transposição se o sujeito for lá para o final, virando agente da passiva. Então a letra B também está errada. A letra C. São históricos os preconceitos que vêm vitimando as mulheres. Transposição. As mulheres teriam sido vitimadas por preconceitos históricos. Galera, nada a ver com nada, não tem sujeito, objeto, nada bem construído e não há uma transposição adequada. Olha a letra D. Os machistas vêm seduzindo as mulheres com a complacência da sociedade. As mulheres vêm sendo seduzidas pelos machistas com a complacência da sociedade. Opa! Vamos ver a letra D? Vou escrever aqui. Deixa eu pegar outra cor. Olha. Os machistas vêm seduzindo as mulheres com a complacência da sociedade. Não vou escrever tudo, porque só o que está aqui é o que me interessa. Vamos analisar sintaticamente essa oração? Sujeito. Quem vem seduzindo as mulheres? Os machistas. Esse é o nosso sujeito. Vem seduzindo a nossa locução verbal. E as mulheres? Quem seduz, seduz alguém. As mulheres vai ser o nosso objeto direto. Ok? Eu tenho sujeito, eu tenho tenho verbo, locução verbal, tenho objeto direto. O que eu faço na transposição? Faço em X. Os machistas vêm para o final, o objeto direto, as mulheres, vem para o início. Vamos reescrever? As mulheres pontinho, pontinho, pelos machistas. E aí o que está faltando aqui? Eram 2 verbos e agora vão ter que ganhar 1. Vão ser 3. Então, as mulheres, se os machistas vêm seduzindo as mulheres, é porque as mulheres vêm sendo seduzidas pelos machistas. Deu para entender? Viu como aqui eu tenho sujeito, verbo, objeto, e aqui eu fiz a transposição em que o objeto se transforma em sujeito, o sujeito vira agente da passiva e o verbo vira uma locução verbal, ganha um elemento a mais? Essa é a transposição. É exatamente isso que está na letra D, por isso que exatamente a letra D é a nossa resposta. O que eles estão falando aí, Yasmina? Posso ver? Pode, claro. Eles estão falando algo? Falaram, que susto, Rafael. Hã? Falaram, professor, estou fazendo seu curso de português, gostando muito. Por favor, grave mais aulas, viu? Ah, que legal! Boa, Tatiana! Tatiana está fazendo um curso, tá gostando? Eu gravei 8 aulas de português, gravei 5 aulas de redação, diversão garantida. Foi. As aulas de redação já estão? Todas? Introdução, desenvolvimento, conclusão? Eu acho minhas aulas de redação mais legais que as de português, tá, pessoal? Mas enfim, me digam aí. Obrigado, Tati. Bom, ganhe confiança agora. O que mais? Pode continuar. Ué, não tem mais nenhuma pergunta. Olha, o convidado 641 perguntou assim. Convidado 641. Adoro pessoas que não têm identidade. Eu me sinto no Black Mirror nesse exato momento. Ele falou assim, gostaria de perguntar Ao professor, qual o sujeito do primeiro verso do hino nacional? Você pediu para eu perguntar, eu estou perguntando. Gostaria de perguntar ao professor qual o sujeito do primeiro verso do hino nacional. Eu não sei se ele está fazendo isso por pegadinha ou se é só uma dúvida mesmo, tá, pessoal? O problema do hino nacional é que ele tem um gigantesco hipérbato. Não é nem hipérbato, é aquela figura de linguagem da inversão dos termos da oração, tá? Na verdade, quando o hipérbato é muito violento, em que você nem entende direito, ele pode ser uma anástrofe ou uma síntese. Só estou falando aqui para tirar a mundinha, porque no fundo isso não faz diferença nenhuma. Mas o sujeito, você vai entender, não começa assim, ouviram do Ipiranga, ou eu tenho que cantar para saber, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, canto muito bem, vocês podem perceber, como cantor, eu dou um excelente professor. Então, e colocando na ordem direta seria,
As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem direta da oração. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Aí eu pergunto para você, quem ouviram o brado retumbante de um povo heróico? O sujeito, as margens plácidas do Ipiranga. Núcleo desse sujeito, margens. Todo o resto, as plácidas do Ipiranga, são adjuntos adnominais do núcleo, margens desse sujeito. Beleza, 641? Fechado? O que mais? Respondi. Pode continuar. Só? Vamos para mais uma? Tô falando muito rápido, eu nunca sei qual é o ritmo, posso continuar? Acho que tá legal. Eu quero fazer o máximo possível de questões, nem sempre dá. Acho que não vai dar. Não, fazer tudo? Não. Eu ponho 10 questões só por desencargo de consciência. Se a gente fizer 7, já tá bom demais. A 5 também é de vozes verbais. Bom, agora eu já expliquei tudo, tá? Então é mais a gente fazer a questão. Transpondo-se, tem um textinho da Bernardina Reina Lopes, um texto inédito da Eletrosul FCC, diz assim: transpondo-se para a voz ativa a frase eficazes sistemas de irrigação teriam sido utilizados pelos antigos em suas culturas cereais, a forma verbal resultante deverá ser. Pô, galera, agora eu acho que ficou fácil. Se não ficou fácil, das duas uma. Ou eu não expliquei direito para você, ou você ainda não conseguiu absorver o conteúdo, e aí é uma questão de tempo até você absorver. Mas olha, posso apagar aqui? Posso, né? Já deram um print desse lado. Vamos lá. O Thiago falou assim, certeza que era pegadinha. Certeza que era pegadinha, o que é? O que o meu patrão falou pra você. Ele estava me testando? Não sei. O Thiago é uma outra pessoa e expressou a opinião dele. Thiago, eu também achei isso. Mas como eu não estou ainda acostumado muito com vocês, estou mais acostumado com jovens de 17, 18, 19 anos, esses aí eu já conheço bem lá no Descomplica, aí eu falei, não, vou responder o 641 como se fosse uma pergunta de fato. Até porque eu sabia a resposta, não me custava nada, né? Mas enfim, 641, o 641 já apareceu de novo? Não, ainda não. 641, o senhor é um fanfarrão, tá? Então vamos lá. Pessoal, quando ele fala que está transpondo para a voz ativa, ele já está comunicando que aquilo ali estava na voz passiva. Que a frase original está na voz passiva. Eu vou ter que escrever a frase original aqui para vocês, tá? Então, olha. Eficazes sistemas de irrigação. O que você está rindo, Yasmin? Não? Irrigação. Teriam sido utilizados. Quê? Sopradinha? Já para. Ah, é? Funciona? Acredito. Ah, eu não estou acostumado com esse quadro. Teriam sido utilizados pelos antigos em suas culturas. Vamos fazer análise sintática? Pessoal, sujeito. Quem teriam sido utilizados? Eficazes sistemas de irrigação. Esse é o nosso sujeito. Pelos antigos, está começando com essa preposição, ele é o nosso agente da passiva. Aí eu pergunto para vocês, na hora de transpor, acompanhem, hein? Fazer aquilo que a gente fazia ao contrário. O antigo sujeito, ele vira o quê? Vira objeto direto. Eu estou querendo botar na voz ativa, tá? O antigo sujeito vira objeto direto. O antigo agente da passiva tem que virar sujeito. E o verbo, a locução verbal, deixa eu botar o vermelho, eram 3 partes, teriam sido utilizadas, e ele vai passar a ter 2 partes. Tá? Então vamos lá? Isso aqui não vira sujeito? Sujeito vai ser os antigos. Eficazes sistemas de irrigação virou objeto direto, então eu vou botar aqui, ó. Eficazes sistemas. Tá? E aqui, teriam sido utilizados. Quais são as opções? Os antigos teriam utilizado eficazes sistemas de irrigação. Então aqui, sujeito, aqui, nossa locução verbal e aqui, nosso agente da passiva.
O que foi? Tranquilo? Então, olha só. Só para deixar claro, tá? Aqui não é agente, tá passiva. Burro. Aqui é o nosso objeto direto, tá? E aí, só para ter certeza, olha, eficazes sistemas de irrigação teriam sido utilizados pelos antigos. É a transposição. Nossa resposta é a letra B de bola. Fechado? Alguma dúvida, Yasmina? Não, Rafa, pode continuar. Não? O 641 falou que você é muito bom, tá? Ah, o 641 que estava me testando? Aham. Boa, 641. Agora você ganhou confiança, né? Cara, que questão gigante. Tá vendo aqui? São 3 slides a próxima questão. Que questão é essa? Ah, tá. É uma questão de sintaxe. Eu não estava me lembrando. Vamos lá. Tô aqui comigo. Precisa dar print? Eu acho que Precisa. tá uma desorganização só, mas tá. Se quiserem, deem print. Foi? Foi. Pessoal, a próxima questão é uma questão de sintaxe. Já é outro tópico. Sair de correlação verbal, sair de transposição de voz ativa para voz passiva. E agora eu quero falar de análise sintática, que também cai. Claro que eu não vou fazer aqui um resumo de todas as funções sintáticas, porque, bom, o curso que a Tati está assistindo foram 8 aulas, se eu não me engano, com 11 funções sintáticas. Sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, diversão garantida para todo mundo, tá? Aqui eu vou falar de 2 funções sintáticas que volta e meia caem direta ou indiretamente, que são o adjunta adverbial e a adjunta de nominal. Não deveriam dar dúvida, mas acabam dando. Olhem para cá. Eu vou botar 4 frases no quadro. Eu quero que vocês entendam perfeitamente esse conceito aqui nessas 4 frases e depois a gente vai para a questão, tá? 4 frases. Frase 1. Ana beija muito. Frase 1. Frase 2. Ana é muito linda. Frase 3. Ana mora muito longe. Frase 4. Ana tem muito dinheiro. Senhores, já sabem o que eu quero aqui? Se não sabem, aviso vocês agora. Eu quero nas 4 frases que vocês me digam qual é a função sintática da palavra muito. Em Ana beija muito, Ana é muito linda, Ana mora muito longe, Ana tem muito dinheiro, eu quero que vocês me digam qual é a função sintática da palavra muito. E aviso, se vocês me disserem que em todas a função sintática é a mesma, tá errado. É o único spoiler que eu vou dar. 3 são iguais, uma é diferente. Eu quero saber quais são iguais, qual é diferente, por quê. E, obviamente, eu quero saber as funções sintáticas. Aliás, não falo mais com vocês agora, eu vou ver a resposta junto com a Yasmin. Tem um delay, não tem? Tem. Alguém falou que o sujeito é impessoal, as margens plácidas de Ipiranga é complemento? Não! As margens plácidas, o sujeito que você quer dizer é indeterminado, mas não é verdade, tá? Yasmin ganhando elogio do convidado 747. Gente, cadê a função sintática? Ah, tem muito atraso, né? Só agora que eles estão respondendo. Putz, foi mal. Mas aí isso vai demorar pra caramba. Olha, gente, eu tava esperando aí as respostas de vocês, só que eu percebi que tá tendo muito atraso e não quero perder tanto tempo, tá? Tem gente que pediu a diferença de complemento nominal e adjunta de nominal. Cara, isso demora pra caramba. O meu objetivo hoje é fazer o maior número possível de questões, mas eu juro, em um dos módulos que eu gravei, tá lá e tá bonzão o preço, R$ 12,69,90. Só assinar, tá? Tá lá a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. Alguém também perguntou a diferença entre morfologia e sintaxe.
Isso é rápido de eu explicar. Morfologia são as classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição, palavra denotativa. Todas essas são as classes gramaticais e fazem parte da análise morfológica. A análise sintática são as funções, por isso que a gente fala em função sintática, que essas classes gramaticais podem ter dentro de uma frase. Como assim? Por exemplo, olha, menino. Menino é um substantivo. Quando eu digo o menino chegou, o menino é um substantivo que exerce a função de sujeito. Se eu falo vi o menino é um substantivo, continua sendo substantivo, só que nessa nova frase ele exerce a função de objeto direto. Quem vê alguém, eu vi o menino. Deu para entender? Então, as funções são sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, agente da passiva e afins. Eles responderam alguma coisa, Iá? A Juliana tem uma dúvida, eu acho que faz sentido. Dúvida da Juliana. Professor, como posso descobrir se o pronome se é apassivador? Tá. Como posso descobrir se o pronome se é apassivador? Essa eu posso responder aqui por um motivo simples. Tem a ver com o tópico anterior, tá? Gente, eu ainda vou voltar aqui, tá? Mas isso é relativamente fácil de você saber, Ju, por um motivo que eu vou mostrar aqui rápido. Sabe quando você tem voz passiva sintética? Vou escrever aqui, ó. Voz passiva sintética. Sabe quando você tem voz passiva sintética? Quando você tem um verbo transitivo direto mais o pronome se, que nesse caso é um pronome apassivador. Então, Ju, eu não sei se você entendeu, mas eu já te respondi. Professor, como é que eu sei que esse pronome se é apassivador? Simples. Quando você tiver o se ligado a um verbo transitivo direto. Ué, Rafael, e se ele for um verbo transitivo indireto? Eu não sei o que ele é, eu sei que ele não é apassivador. E se for um verbo intransitivo? Eu não sei o que ele é, eu sei que ele não é apassivador. E se for um verbo de ligação? Eu não sei o que ele é, mas eu sei que ele não é um pronome apassivador. Para ser apassivador, é verbo transitivo direto, tá? Então, olha, ama-se o rio, gosta-se do rio. Senhores, sem entrar em maiores delongas, em qual dos dois casos eu tenho um pronome passivador presente? No primeiro ou no segundo? Quem ama, ama alguém, verbo transitivo direto, seguido da palavra se, que se é pronome apassivador. Certo, Ju? E embaixo, é pronome passivador? Não. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Eu não sei o que ele é, eu sei que ele não é. Ele não é pronome passivador, porque o pronome passivador é só com o verbo transitivo direto. Falei rápido, mas falei. Tá? Vocês querem saber o que ele é? Querem? Gente, isso aqui é um sujeito indeterminado, verbo transitivo indireto na terceira pessoa de singular, do mais para a palavra ser. Esse ser é um pronome indeterminador do sujeito. Como assim, Rafael, pronome indeterminado do sujeito? É aquele mesmo índice de determinação do sujeito? Índice de determinação do sujeito. Como é que eu sei isso? Fácil. 12,69,90, Master Juris na cabeça, plano anual, um ano inteiro de diversão garantida, e tem um módulo que eu gravei só falando sobre esses tipos de sujeito indeterminado. Gostou, Yasmin? É assim que se faz propaganda. Vamos lá? Adorei. Bom, respondi, Ju, certo? A Ju entendeu? Ainda não falou? Estou, mas foi muito boa a explicação, só. Você que está falando? Eu tô falando. Obrigado, Yasmin. De nada. Olha aqui, eles responderam aqui? Ainda não. Pô, vocês não conversam, né, cara? Tão diferentes dos moleques de 17 anos. Vamos lá, galerinha. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, olha. Lembra que eu falei que 3 casos o muito tem a mesma classificação e um ele é diferente? Quais são os 3 casos em que o muito tem a mesma classificação? São os 3 primeiros, por um motivo simples. Nesses 3, o muito é um advérbio e, por isso, o muito vai funcionar como adjunta adverbial. Como assim? Vem pra cá, confia em mim, tá? Eu preciso, antes de tudo, lembrar com você qual é a definição de advérbio. E eu não lembro quem tinha perguntado.
mas advérbio é uma classe gramatical. Isso faz parte da morfologia, tá? Qual é a definição de advérbio? Confia em mim. O advérbio é uma palavra invariável. Primeira característica do advérbio, ele não varia. Que se refere a 3 outras classes gramaticais. Que se refere a um verbo, vírgula, a um adjetivo ou a outro advérbio. Turminha, vocês que estão aí me assistindo agora nessa transmissão ao vivo, eu quero que vocês decorem a definição de advérbio. Ah, como assim decorar? Não tem que entender? Tem que entender, meu filho, mas dane-se, eu quero que você decore também. O que é advérbio? Fecha os olhos e começa. Palavra invariável, que se refere a 3 classes gramaticais. Quais são? Verbo, adjetivo, outro advérbio. Vamos de novo. O que é um advérbio? Palavra invariável, que se refere a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio. Se não se referir a um verbo, um adjetivo ou outro advérbio e não for invariável, não é advérbio. Olha para as frases. Ana beija muito. Muito se refere a que palavra? Se refere a beija. Ana é muito linda. Muito se refere a que palavra? Linda. Ana mora muito longe. Muito se refere a que palavra? Longe. Ana tem muito dinheiro. Muito se refere a que palavra? Dinheiro. Olha para cá. Olha para cima e me diz que 3 muitos são advérbios e qual muito não é advérbio. Esse muito não se refere a um verbo? Então, esse muito é um advérbio. Esse muito não se refere a linda? Qual é a classe gramatical de linda? Linda é um adjetivo. Então, esse muito é advérbio. Longe. Pessoal, longe também é advérbio. Advérbio de lugar, de distância, tá? E esse muito é advérbio. Porque aqui, ou ele se refere a um verbo, ou ele se refere a um adjetivo, ou ele se refere a outro advérbio. Aliás, vamos testar em variabilidade? Coloca assim, Ana e Maria, em todas as frases. Ana e Maria beijam muito. Variou? Não. Ana e Maria são muito lindas. Variou? Não. O lindas variou, muito não. Ana e Maria, continua. Ana e Maria moram muito longe. Viu como é invariável? O longe também, porque ele é um advérbio. Ah, e aqui embaixo? Ana e Maria têm muitos dinheiros. Poxa, Rafael, sou estranho. Não importa. Importa o quê? Qual é a classe gramatical de dinheiro? Dinheiro é um substantivo. Se dinheiro é um substantivo, eu não sei que muito é, eu sei que ele não é. E o que ele não é? Ele não é advérbio. Porque o advérbio é uma palavra invariável que se refere ou a um verbo, ou um adjetivo, ou a outro advérbio. Se referir a um substantivo, ele não é advérbio. Combinado? Tranquilo? Ah, e qual é a parte legal? Do ponto de vista sintático, todo, absolutamente todo e qualquer advérbio, peraí, deixa eu puxar aqui. Todo, absolutamente todo e qualquer advérbio só exerce uma função sintática. Todo advérbio exerce a função de adjunta adverbial. Não tem exceção? Não tem exceção. Se é advérbio, é adjunta adverbial. Essa é a parte legal. Então, qual é a função sintática de muito? Adjunta adverbial, adjunta adverbial, adjunta adverbial. E aqui? Não é adjunta adverbial. Quer saber o que ele é? Ana, sujeito. Quem tem alguma coisa, verbo transitivo direto, que tipo de complemento ele pede? Quem tem alguma coisa, ele pede um objeto direto. Muito dinheiro é objeto direto do verbo ter. Dinheiro é o núcleo, muito é um adjunto, só que é um adjunto adnominal. Tá? Por quê? Ele está junto de um nome. Dinheiro é substantivo, junto do nome, adjunta adnominal. Beleza? Se você quiser saber isso em mais detalhes, não tem como, só assistindo a aula ou lendo numa gramática, estudando. Eu só estou mostrando para vocês quais são as lacunas de formação que talvez existam. Por que eu estou falando isso tudo? Olha a questão. Um levantamento do Ministério Público de São Paulo traz um dado revelador. 2/3 dos jovens infratores da capital paulista fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. Além de não viverem com um pai,
42% não tem contato algum com ele e 37% tem parentes com antecedentes criminais. São equivalentes quanto aos aspectos citados anteriormente apenas. Gente, aí só para deixar claro, na hora de fazer a transposição para o slide não ficaram marcadas as palavras, então você não sabe se é de antes ou de depois, tá? No item número 1 é a palavra revelador, que tem que marcar. No item número 2 é o sintagma dentro de casa. No item número 3 é o não. E no item número 4 é o sintagma com o pai. Então vou repetir. Em 1, revelador. Em 2, dentro de casa. Em 3, não. E em 4, com o pai. Ele quer saber quais são equivalentes, ou seja, quais têm o mesmo valor sintático, quais têm o mesmo valor em relação à morfossintaxe. Vamos lá? Revelador está ligado a que palavra? O que é revelador aí? É o dado. E o dado é um substantivo. Lembra? Se revelador está ligado a um substantivo, eu não sei o que ele é. Eu sei que ele não é adjunta adverbial, porque ele não pode ser um advérbio. Fechado? Até porque ele é um adjetivo, tá? Então você sabe que o revelador aí, ele é um adjetivo que exerce a função de adjunta de nominal. Olha o 2. Ele fala, fazem parte de famílias que não têm um pai dentro de casa. Algumas pessoas vão falar, ué, esse dentro de casa está se referindo ao pai. Não! Esse dentro de casa está se referindo a ter, tanto que poderia inverter. Olha, parte de famílias que não têm dentro de casa um pai. É ter dentro de casa e não pai dentro de casa, tá? E esse dentro de casa está ligado ao verbo. E ele dá a ideia de lugar. Então adivinha o que ele é? Um adjunto adverbial, de lugar. Olha o 3. Além de não viverem. O não é advérbio de negação. Você sabe isso desde que o mundo é mundo. Se ele é um advérbio de negação, ele é um adjunto adverbial de negação. E o 4. Viver com o pai. Com o pai não está ligado ao verbo viver? Não dá a ideia de companhia? Então com o pai é adjunto adverbial de companhia. Turminha? 2 é igual ao 3, que é igual ao 4. Quais são equivalentes, então? A nossa resposta é a letra D. Todos são adjuntos adverbiais. 1 adjunto adverbial de lugar. Não, desculpa. 2 adjunto adverbial de lugar. 3 adjunto adverbial de negação. 4 adjunto adverbial de companhia. E 1 não é adjunto adverbial, é adjunta de nominal. Fechou? Rock and roll. E já está quase acabando o tempo. Já acabou? É muito rápido. Perguntas, só para a gente fechar. Não temos perguntas pertinentes à aula. Eles fazem pedidos genéricos, tipo, explica o complemento e adjunto. Exatamente. Tá. Acho que a gente não tem tempo para isso. Tá, pessoal, qual é o problema? A gente tem que ter um tópico, senão fica tira dúvidas e as dúvidas podem ser inúmeras dentro de um mesmo tópico. Por exemplo, a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. Isso demora, sei lá, meia hora. Com uma aula de 1 hora é um pouco difícil. Mas é bom para você perceber o que você sabe, o que você não sabe, o que você tem que buscar na gramática, o que talvez valha a pena assistir nas aulas. Continuo gravando as aulas, tá? A Tatiana que tinha falado, vou gravar aula de concordância, vou gravar aula de regência, vou ensinar a utilizar a crase, maldito acento grave indicativo do fenômeno linguístico da crase, que aliás a Yasmina adora. É Yasmin o nome dela, tá, pessoal? Mas eu carinhosamente chamo de Yasmina. Pô, Yasmina é tão bonitinho, você não gosta, não? Eu adoro. As pessoas falando ali, Yasmin é muito simpática. O que foi? Você pode falar da nossa promoção também, aproveita. Qual é a nossa promo? R$12,69. Não, pô, falei 15 vezes aqui, pessoal, R$12,69,90, mais de 2.000 aulas, todo o conteúdo super atualizado, aulas todos os dias sendo postadas, os trips, já ouviram falar dos trips? Trilha para o Sucesso, os CERTs, ciclo de estudos revisionais. Eu odeio essas siglas, são feias pra caramba, mas tudo bem, funciona porque o conteúdo é bonzão. Enfim, tem muita coisa legal aí, tem uma trilha para o sucesso só pro TRF2, que eu imagino que a maioria esteja buscando, tá? E tá tudo bonitinho, inclusive as aulas de redação, 5 aulas de redação, 1 falando das características da dissertação, 2 como planejar a redação, 3, 4 e 5 introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu mesmo gravei, tá show de bola, vocês vão gostar. Vale pra caramba nesse concurso, né? 30 para técnico e 20 para analista, né? Ou seja, 20% da vida de vocês talvez dependa de mim. Tô zoando. A Tatiana fez um comentário. Assim, grava de correlação verbal
A Tatiana pediu para gravar aula de correlação verbal. Tá, Tati, isso que eu expliquei de forma rápida aqui pode virar uma aula. Beleza, Tati, vou ouvir o seu pedido e vou gravar. Yasmin, você tem que me lembrar de fazer essa gravação, tá? O que mais? Mais nenhuma pergunta? Sério? Depois eu quero ler, tá? Gente, vocês querem dar um print? Eu não sei se deu. Print! Olha, eu sei que foi rápido, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, espero que tenha preenchido algumas lacunas da vida escolar e educacional de vocês e muito estudo, simbora, contem com a gente. O Empurrão para Tribunais continua até dia 12 de março, né? Quando é a prova do TRF, tá? Beijos, abraços, até a próxima. Tchau, tchau.